Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos falar a respeito da relação entre Abraão e Sara. Porque nós sabemos, de acordo com a narração bíblica, Abraão e Sara eram marido e mulher. Porém, é dito também que Sara é irmã ou meia-irmã de Abraão. Então, no caso, segundo alguns críticos, céticos e ateus que querem questionar a inspiração bíblica, então eles alegam que Abraão e Sara estavam cometendo incesto, pelo fato de que Abraão seria irmão de Sara, ou meu irmão. Mas então, como explicar todo esse conflito? Então vamos lá. Bem, nós sabemos que Abraão realmente admitiu que Sara, sua mulher, era realmente sua irmã. Você pode ver em Gênesis capítulo 17, do 15 ao 16. Contudo, o incesto é claramente denunciado como pecado em muitas passagens bíblicas. Isso é um fato. Nós podemos ver isso em Levítico, capítulo 18, versículo 6, como eu já tinha mostrado no vídeo anterior, e também capítulo 20, versículo 17. Bem, de fato, Deus declarou claramente: maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. Você pode conferir isso em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22. Mas o que dizer de Abraão, o pai do povo, nosso pai na fé, o pai do povo de Deus? Mas como Abraão estaria nessa condição? Como podemos esclarecer isso? Bem, primeiro que tudo, nós temos que entender que Abraão, como ser humano, ele não estava isento do pecado, como revela a sua mentira ao rei Abimeleque com respeito a Sara, como podemos ver lá em Gênesis capítulo 20, do versículo 4 ao 5. Então, e de fato, Abraão admitiu que Sara era filha de seu pai e não de sua mãe, e que ela veio a ser também a sua mulher. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 20, versículo 12. Entretanto, mesmo assim, não há uma prova de que Abraão tivesse violado uma lei por ele conhecida, por duas razões. Primeiro, se as leis do incesto somente foram dadas por Moisés 500 anos depois de Abraão, então ele não podia responder por algo que ele ainda não conhecia ou por algo que ainda não tinha sido promulgado. Então veja bem, portanto, ele não podia ser responsabilizado por isso. Então, pessoal, outra questão. As palavras irmã ou irmão, ele tem um sentido muito mais amplo na Bíblia e muito mais abrangente do que na nossa cultura, do que nós conhecemos na nossa cultura ocidental. Então nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita dentro de uma cultura e dentro de um contexto completamente diferente do nosso. Então nós não podemos pegar a Bíblia e interpretarmos ao nosso bel prazer, sem levarmos em conta muitas circunstâncias culturais, sociais, e termos levar em conta o contexto direto, indireto, entendermos tudo isso para fazermos uma correta interpretação. Não pegarmos, lermos a Bíblia e interpretarmos de acordo com aquilo que nós conhecemos, de acordo com os nossos conceitos culturais. Temos que levar em conta a cultura na qual a Bíblia também foi escrita, certo? Então, nós sabemos que a palavra irmã ou irmão tem um sentido muito mais abrangente na Bíblia. Isso aí nós vemos claramente. Nós temos, por exemplo, o próprio exemplo no livro de Gênesis, no capítulo 13, que Ló é chamado de irmão de Abraão. Quando Abraão diz para Ló: não haja contenda entre nós, entre eu e ti, entre nós, entre os meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Vocês podem ver isso em Gênesis capítulo 13, versículo 8. Então, se você for pegar isso literalmente, você vai pensar que é contradição.
como Ló era irmão de Abraão, se na verdade Ló era filho de um irmão de Abraão? Então, no caso, Ló era sobrinho. Mas e aí? A contradição? Mas é irmão por causa disso, porque irmão é muito abrangente. Irmão podia ser pessoa do mesmo clã, pessoa da mesma tribo, da mesma linha patriarcal, certo? Isso nós sabemos. Então, veja bem, temos que entender, por exemplo, então na mesma questão se aplica para filho. Por exemplo, Jesus é chamado de filho de Davi. No entanto, Jesus não era filho biológico de Davi, mas descendente de Davi, certo? Então, por ser descendente de Davi, ele era chamado de filho de Davi. Então, meus amados irmãos e irmãs, então irmã pode significar um parente próximo, né? Não significa necessariamente filho do mesmo pai e filho da mesma mãe, certo? Então, pode também significar um certo grau de parentesco, certo? Então, considerando, aqui levando em conta a idade que Abraão alcançou em sua vida, 175 anos, né? Como vocês podem conferir em Gênesis capítulo 25, versículo 7, é possível que ele tenha se casado com uma neta de seu pai, ou com uma sobrinha, né? Ou com uma sobrinha neta, né? Isso é possível. Então, de qualquer forma, não há prova de que o casamento de Abraão com Sara tenha violado qualquer lei exatamente contrária ao incesto, né? Porém, mesmo assim, né, que isso tenha ocorrido, a Bíblia simplesmente nos fornece um registro histórico verdadeiro do erro de Abraão. Não está dizendo que a Bíblia está consentindo com o que Abraão fez. Então veja, quando Deus chamou Sara de mulher de Abraão, vocês podem ver lá, conferir em Gênesis capítulo 17, versículo 15, ele não estava legitimando nenhum suposto incesto, mas simplesmente afirmando um fato ocorrido historicamente, certo? Então, meus amados e minhas amadas, fica aqui mais uma verdade esclarecida. E que Deus possa abençoar a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.